é Ivonete e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de massa elástica muito prática, muito fácil de fazer e que eu chamo de massa elástica free. É uma massa prática porque tem poucos ingredientes, não precisa fazer calda. A gente vai precisar de açúcar de confeiteiro impalpável, que é aquele açúcar bem fininho. Nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de CMC e 3 colheres de sopa de glucose de milho, que tá aqui. E também, para diluir isso tudo, já tem aqui uma xícara de água quente, onde nós vamos diluir a glucose, para depois juntarmos o açúcar junto com o CMC. Eu vou pegar a glucose, vou pôr aqui dentro. Vou mexer bem para poder dissolver, para a gente acrescentar o açúcar. A gente coloca água quente, pode até colocar a glucose aqui para esquentar junto com a água, se alguém quiser. Ou então esquenta a água e depois dilui a glucose na água quente. Do jeito que a pessoa achar que fica mais fácil lá na hora. Se quiser colocar essência, pode colocar. É uma hora boa para colocar agora, enquanto o açúcar tá... Enquanto a água está diluindo aqui. Se não quiser também não precisa, não tem problema, pode deixar sem a essência mesmo, fica só com aquele cheirinho natural do açúcar. Tá diluído, tá aqui ó, virou aguinha. Eu vou pegar o CMC, vou colocar no açúcar e vou misturar bem, que é para ele não dar grumo na nossa pasta, para ele dissolver bem, porque o CMC, quando ele entra em contato com a água puro, ele dá um grumo e ele fica muito espesso, tem que esperar dissolver. Se coloca no açúcar desse jeito e ele der grumo, a gente vai perder a pasta, vai perder toda aquela textura, aquele acetinado que a pasta precisa para dar um trabalho bem bonito, um trabalho uniforme. Então a gente mistura bem. Aqui eu tenho só 300 gramas de açúcar, porque nós vamos fazer uma massa mãe. Geralmente quando a gente trabalha com massa elástica, pastilhagem, sempre trabalha com massa mãe, porque a gente vai usar pouquinha coisa. Vai trabalhar só com o essencial para poder fazer a flor, para fazer o laço, para fazer o drapeado. Então não tem necessidade de dar o ponto na massa toda. E a massa mãe é bem mais fácil para poder guardar. Eu vou virar o açúcar aqui e vou mexer e vou misturar bem. Vai virar um mingau grosso, mingau grossinho. Pode fazer também essa massa com o açúcar de confeiteiro sem ser o impalpável. Tão fininho quanto o impalpável, mas que não tem tanto amido quanto o impalpável tem. Eu prefiro o impalpável porque eu acho que o resultado dele é muito melhor. Bom, açúcar misturado, massa mãe pronta, vai ficar isso aqui, ó. Uma gosma grossa, mas muito prática. Isso é o que a gente chama de massa mãe, quando ela tá molinha desse jeito assim, ó. Aqui eu vou tirar um pouquinho para trabalhar, para dar o ponto para vocês verem como que vai ficar. E o restante eu vou armazenar na geladeira, ou se quem quiser colocar no freezer. Eu guardo sempre nesse tipo de pote assim, olha, porque é fácil para guardar, dura de 6 meses a 1 ano, se tiver bem tampadinho, se não mexer com colher suja na hora que for tirar para usar sempre com colher limpinha. Então de 6 meses a 1 ano, guarda tranquilamente. Toda vez que precisar usar, tira só aquela quantidade, dá o ponto naquela quantidade necessária para poder não perder, porque se dar o ponto na massa e deixar muito tempo aquela pasta com aquele ponto, o que vai acontecer? Ela vai ficar dura, ela vai encher de grumo e certamente aquela parte que deu grumo já era.
Vai perder porque não tem como aproveitar mesmo. A não ser que vai fazer uma rochinha, aproveitar para fazer uma rocha, qualquer outra coisa, aí sim. Mas para uma flor, para um drapeado, um babado bonito, para um bolo, um trabalho mais refinado, infelizmente não tem como aproveitar mesmo. Tem que jogar fora, dispensar. Isso rende muito, mas rende muito mesmo. Dependendo do trabalho que for fazer, nossa, a pessoa fica tranquila muito tempo. Eu vou dar o ponto só um pouquinho, pra gente não perder tempo. Então tá. Aqui eu tenho um outro tanto de açúcar que eu peneirei, que é o açúcar impalpável, já pra eu colocar aqui. Vou colocar um pouco. E vou mexer pra dar o ponto na nossa massa. Essa massa, ela tem gente do céu, que bagunça que eu tô fazendo. Essa massa, para qualquer finalidade que for usada, ela tem um ponto específico. Por exemplo, se for fazer flor, vai precisar de dar um ponto, a pasta vai ficar um pouco mais pesada. Se for fazer um chale, um laço, ela precisa ficar um pouquinho mais macia para poder dar caimento, para ficar uma coisa bonita, uma coisa elegante. Mas no geral, é usada muito para flor, então o ideal é dar um pouquinho mais de açúcar para ela ficar apertadinha. Quem quiser também pode fazer o seguinte, dá o ponto na pasta, deixa ela com um ponto mais molinho, aí quando precisar, se for fazer um laço ou um chale, já tá no ponto certo. Se for fazer uma flor, acrescenta um pouquinho mais de açúcar, dá uma amassadinha e pronto. Já tá pronta para usar. Toda vez que for amassar essa pasta, para fazer uma flor ou o que seja, o ideal é sempre untar a bancada onde for trabalhar com um pouco de gordura hidrogenada. Porque se colocar açúcar para poder amassar, o que vai acontecer? A massa vai ficar mais dura, porque vai ser agregado açúcar e aí fica difícil para trabalhar. Então, unta a bancada com um pouco de gordura, dá o ponto para poder amolecer. Tá no ponto, tá bacana? Então, pode aproveitar, pode usar. Se for fazer flor, pode colocar o açúcar de confeiteiro mesmo, ou então o amido de milho. Mas, se for fazer alguma coisa, tipo assim, um chale ou um laço, o ideal seria abrir na gordura para poder não ressecar tanto, para não ter o perigo de ela craquelar. Porque a gordura deixa a pasta macia, ela deixa ela como se ela tivesse molhadinha, né? Mas depois, se quiser, abriu, tá na espessura certa, sempre verificando se a pasta não tá grudando na mesa, sempre tirando. Chegou no ponto certo, chegou na espessura certa, polvilha, açúcar de confeiteiro ou amido e pode aplicar, recortar para fazer o seu laço, para fazer o seu babado, o seu drapeado, que vai ficar show de bola, muito bonito. Vou botar o ponto aqui, deixa eu virar aqui na mesa, porque é mais rapidinho. O vidro, ele impede muito que a gente... O bol atrapalha o movimento das mãos. Eu vou dar um ponto mole, vou deixar ela num ponto mais macio, porque assim vocês vão poder ver o ponto bom para deixar ela descansando. Lembrando que a maioria das massas elásticas, o ideal é descansar 12 ou 24 horas. Mas não quer dizer que se for usar assim que fizer, que vai ter algum problema não. O resultado vai ser o mesmo, dá um resultado muito bom. É lógico que depois que ela descansa, ela vai ficar melhor, porque o CNC vai agir, vai ficar bem mais fácil. Dependendo do trabalho, o resultado é melhor. Mas se não quiser, se tiver urgência para trabalhar, não tem problema nenhum. Pode dar o ponto na massa e usar, tô cansada de fazer isso e eu nunca tive problema não. Mesmo com a massa fresca, ela feita assim, igual eu tô fazendo aqui agora, não tem problema. Pode usar tranquilamente que vai ficar muito bom. Bom, dei uma limpadinha aqui na mesa, tava muito bagunçado e muito sujo. Vou mostrar pra vocês o ponto da pasta, a pasta depois de pronta, ó.
Aqui, ó. Ela fica desse jeito. Vai puxar, ela fica assim, mas vocês vão ver que é uma pasta que tá firme. Vai dar um trabalho bom. Nesse ponto, por exemplo, se for fazer um laço, um drapeado, é aquilo que eu falei. Pega um pedacinho da pasta, sempre tampada, por quê? Resseca a craquela, então tem que estar sempre dentro de um saquinho de plástico bem tampadinho. Vou colocar uma tampinha aqui em cima para não ressecar muito. Aqui, olha, passa um pouco de gordura, não passa muito, porque também escorrega muito. Depois acaba perdendo o trabalho, fica aquela coisa gosmenta escorregando e acaba não dando para fazer o que precisa. Vou abrir ela bem fininha para vocês verem como que ela fica. Fica igual um tecido. Para fazer uma roupinha de noivinha, uma camisolinha de batizado, então é um espetáculo. Fica lindo. Depois passa um pó perolado ou joga um pouquinho de glitter. Fica muito bacana. Vou abrir bem fininha. Pra vocês verem que dá para abrir fininha, fininha. Já tá quebrando, tá vendo? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. O tecido até rasgou porque abri demais, mas vê aqui, ó, bem fininha, bem maleável. É um trabalho muito bom. Se for fazer uma camisolinha, um franzidinho, vê? Vou fazer só um pedacinho pra vocês verem, que fica igual um tecidinho mesmo. Isso pra fazer babado, gente, não tem coisa melhor. Fica muito bacana, porque pode calçar o babado, aí ele vai ficar armadinho, ó. Aqui, ó. Calça o babadinho, vai ficar armadinho, vai ficar uma coisa assim, muito bacana mesmo. Vou fazer uma flor, tem que abrir com uma espessura um pouquinho mais grossa, porque ela fininha assim, ela não sustenta, não fica interessante. Pode usar essa mesma massa para molde de silicone, molde de resina, marcar com rolo, se quiser fazer um trabalhado, uma coisa bacana. A vantagem quando a gente trabalha com uma pasta dessa para fazer esse tipo de trabalho é que seca rápido. É uma pasta que ela seca rápido porque ela não tem gordura na composição dela. Então ela não fica muito interessante. Quando tem gordura, dá um outro resultado, é um outro tipo de pasta, mas nesse caso aqui é muito rapidinho, mesmo às vezes em período chuvoso, ela dá um resultado muito bom porque ainda consegue secar mais rápido. Tem pasta que seca até mais rápido, tem massa elástica que mesmo com chuva seca muito mais rápido do que essa, que no decorrer dos dias eu vou estar passando. As receitas de massa elástica, todas que eu souber, eu vou passar. Essa é uma delas, porque essa aqui é mais fácil e para quem está começando agora, esse aqui é rapidinho, porque a glucose é fácil de fazer, a qualquer lugar a pessoa encontra. Compra pouco, pode comprar fracionado, tem potinho com 50 gramas, tem lugar que vende pote com meio quilo, com 1 quilo. Quem está começando agora vai trabalhar com pouca coisa, não precisa colocar, comprar uma quantidade muito grande. Mas o pouco que compra, vai gastar muito pouco, são só 3 colheres de sopa, vai dar uma massa mãe, uma quantidade muito boa. Se quiser fazer meia receita, divida ao meio, ao invés de usar, por exemplo, para massa mãe, 300 gramas de açúcar, põe 150, uma colher e meia de sopa de CMC, né? Uma colher e meia de glucose, meia xícara de água. Então tem meia receita, trabalha com o que tem, né? Porque não é porque não tem o material todo que vai ficar sem fazer. É muito simples e é muito prático. E glucose, para quem está começando, a maioria do pessoal tem, né? Se for colorir, pode colorir depois do trabalho pronto, pode usar corante em pó. Quem não quiser tingir, às vezes vai fazer uma flor, uma rosa, e ficar fazendo rosa colorida, faz rosa o cliente que é amarela, faz amarelo o cliente que é azul, aí ou que é laranja, o que faz? Faz tudo branquinho e usa o pó perolato, ou o pó fosco, ou então usa o aerógrafo. Quem tem habilidade, quem sabe mexer com aerógrafo, usa o aerógrafo, porque o aerógrafo também é muito prático. Tinge com vodka, porque seca rapidinho. Eu faço muita coisa que eu tinjo com vodka, mesmo no aerógrafo eu uso a vodka, seca rápido demais da conta. Então, pode fazer aquele monte de trabalho e deixar, porque vai ficar bem sequinho, tampa bem tampadinho, tá bem armazenado. A hora que precisa, ou usa branca, se quiser pôr um pó perolado também pode. Na flor branca, para não deixar branquinha de tudo. E se quiser tingir, vai tingir no tom que precisa lá. Ou se quiser
por exemplo, uma rosa, pode esfumaçar só o miolinho dela para poder dar uma corzinha, para ficar uma coisa mais delicada. Então, assim, pode usar com N maneiras. Eu espero que eu tenha podido ajudar. A receita vai aparecer para vocês. Se quiserem fazer qualquer pergunta, esclarecer, tirar qualquer dúvida, deixa mensagem. Tem um endereço de Facebook, pode entrar no Facebook também, que eu me disponho a esclarecer qualquer coisa. Se quiserem que ensine alguma coisa em específica, às vezes está com dificuldade de fazer um determinado trabalho, se eu puder ajudar, eu estou às horas. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, apesar da TV que estava ligada. Não sei se vai atrapalhar no som direitinho, mas eu às vezes me esqueço, eu amo acessar e deixo a TV ligada, fica aqui igual retardada, só escutando, trabalhando, é minha companheira. E eu esqueci de desligar na hora da filmagem. Maria de primeira viagem eu ouço, né? A gente, quando está começando, é muita falha, é muita coisa, é muita gafe para poder cometer. Mas enfim, tá aí o vídeo, faça um bom proveito e eu espero que tenha sido de muita ajuda para vocês. Até o próximo, se Deus quiser.